Pois bem, vamos falar da segunda parte dos erros mais comuns da língua portuguesa. Eu mostrei a vocês, só para recapitular, eu anotei aqui, né? Eu falei da diferença entre mim e você, e não entre eu e você, né? Depois a preposição entre, sempre mim. Falei também da diferença de mal com L e mal com U. Falei da diferença do A com H para indicar tempo passado e o A preposição para indicar tempo futuro. Falei da redundância, da repetição de há muitos anos atrás. Você deve dizer apenas há muitos anos, então muitos anos atrás, e não há muitos anos atrás, né? Outra dúvida que nós esclarecemos aí para vocês, tem com acento, sem acento? Essas foram as dúvidas principais. Agora eu vou falar da parte 2, começando por para mim e para eu. Veja só, é possível usar para mim? É possível usar para eu? Sim. Se a função for de complemento, você usa sempre para mim, não pode ser para eu, porque o pronome mim é um pronome oblíquo tônico de primeira pessoa do singular. Então você usa para mim na função de complemento. E você usa para eu na função de sujeito. Então na função de sujeito você usa para eu. Aí você vai dizer, mas professor, para mim isso não faz diferença nenhuma. Como é que eu vou saber se é complemento ou se é sujeito? Então um procedimento prático. Será sujeito de um verbo no infinitivo. Então se depois deste pronome houver um verbo no infinitivo, é sinal de que este pronome está desempenhando função de sujeito. Aí, nesse caso, é para eu. O que é verbo no infinitivo, professor? São as formas verbais, o infinitivo é a forma verbal que termina em ar, ou ir. Cantar, vender, partir, sair, pular, fazer, acontecer. Então, aí nós temos o infinitivo. Por exemplo, você diz assim, deram o livro para mim. Não pode ser para eu, deram o livro para mim. Então, deram o livro para mim. Veja que a função aqui é de complemento, né, de objeto indireto. Deram o livro para mim. Agora, deram um livro para ler. Deram o livro para ler. Veja, depois do pronome, né, que nós vamos usar aqui, eu usei um verbo no infinitivo. Então, nesse caso, não pode ser para mim, tem que ser para eu ler. Ó, deram um livro para mim. Deram um livro para mim. Deram um livro para eu ler. Veja, a preposição rege sempre o pronome mim. A preposição sempre pede o pronome mim. Mas, às vezes, a preposição não está regendo o pronome, está regendo o verbo. Aí, nesse caso, o pronome eu para funcionar como sujeito desse verbo. Então, deram um livro para mim. Este para está regendo o pronome mim. Agora, deram um livro para ler. Para ler. Quem ler? Eu, para eu ler. Perceberam essa diferença? Me assustei aqui com o quadro, né? Então é só observar isso. Deram livro para mim, deram livro para eu. Disseram para eu ir à sua casa hoje. Disseram para eu ir. Por que é eu ir? Eu é sujeito do verbo ir. Então disseram para eu ir à sua casa hoje. Sempre depois de preposição mim. Sempre que a preposição estiver regendo o verbo no infinitivo, eu. Fica fácil assim, não fica? Mas veja só, às vezes fica fácil para mim, não fica fácil para você. Ah, professor, não entendi direito. Tudo bem, vamos esclarecer, dar mais exemplos, tá? Por isso que eu peço a vocês que interajam conosco, porque às vezes uma dúvida que você tem é dúvida de muitos, e a pessoa não pergunta e muitos ficam com dúvida. E às vezes também eu não consigo chegar a essas dúvidas de vocês sem que vocês passem essas dúvidas para mim. Então não há problema nenhum, né? Formule essa pergunta, professor, eu não entendi dessa forma. Eu explico de outras maneiras para que você consiga realmente entender, tá certo?